Gente, que prazer estar aqui com vocês. Eu quero... Seguir? Ah, não, para trocar o pedestal. Tá. É ao vivo acontece. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida do pastor Vicente Mariano, que é o pastor presidente deste campo, desta abençoada igreja, a qual nós sempre ouvimos falar muito bem. Louvar a Deus pela vida do pastor Jefferson, é um amigo que Deus nos deu na caminhada. Obrigado. É um privilégio estar aqui com o senhor, com a sua esposa e com toda a coordenação. Obrigado. Deus abençoe. Parabéns pelo lindo evento. Reunir essa galera em pleno feriado tem que ser muito Deus e tem que ser muito empenho. Então, Deus abençoe vocês. É bom demais estar aqui. Eu trago comigo a saudação fraterna e amistosa do meu pastor presidente, a saber, o pastor Josué Álvaro de Souza. Obrigado. Que é o digno pastor presidente da Assembleia de Deus em Francisco Beltrão, Paraná. Trago também um abraço para o meu vice-presidente, o pastor Jonatas Gaspar, e eu estou muito bem acompanhado. Você já viu que eu sou casado com uma boneca, né? Tá ali, faz sinal, amor. Isso, aquela é a Nara, minha princesa, minha boneca, que sempre que possível anda comigo para cima e para baixo, e a maluca que resolveu casar comigo, né? Por que maluca, pastor? Que, gente, para viver na correria que a gente vive, todo final de semana em um lugar diferente, uma cidade diferente, você tem que ser crente, tem que ser maluco e tem que amar esse nego. Mas, como eu sempre digo, quem tem um nego em terra de branco é rainha, e ela é branca, eu sou negro, e está tudo certo, né? Que bom estar aqui com vocês. Pastor, eu percebi que o senhor é feliz, e muito, que eu tive um encontro com Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Josi, lá do Jardim Panorama 1, toda a liderança. Cadê os adolescentes do Jardim Panorama? Nós tivemos o grato prazer de estar lá. Obrigado, que bom ter vocês aqui. Se não der glória, a gente conversa depois, né? Que vocês já são amigos. Que bom estar aqui com vocês, conhecer o presbítero Lucas Mariano, a irmã Carla, Deus abençoe. É bom demais estar aqui. Vamos para esse nosso primeiro momento? A proposta que me foi feita foi que nesta primeira edição da EBA, Escola Bíblica de Adolescentes, nós tratássemos sobre o tema identidade. E eu busquei ao Senhor, orei, estudei, minha esposa é testemunha, por isso eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, vamos ler o versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós estamos nos conhecendo hoje, vamos criar uma amizade sincera. Josué 1 e 9. Para não ferir o princípio que é ensinado nesta casa, se diz ensinado que durante a leitura da palavra vocês ficam sentados, permaneçam sentados. Mas se diz ensinado que durante a leitura você fica em pé, por gentileza, então fique em pé, haja vista que eu não quero ferir o princípio que é ensinado dentro desta casa. Tá bom? Isso. Fique em pé. Se é ensinado assim, vamos ficar assim. Versículo 9 do livro de Josué. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu preciso que você grave isso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, obrigado por esta porção da tua palavra, obrigado pelo privilégio de estar aqui na primeira escola bíblica de adolescentes da Assembleia de Deus em Toledo, Paraná. Obrigado pela vida da coordenação que, sensibilizada por Ti, resolveu dar o pontapé inicial e criar este movimento, este evento, para que os adolescentes assim pudessem aprender um pouco mais do Senhor. Nesta tarde, nós já fomos ministrados de forma separada, meninos e meninas. E nós queremos Te louvar, porque o Senhor já começou a trabalhar. Neste momento, nós estaremos entrando em mais um momento de ministração e rogamos a Ti, ó meigo Espírito Santo, doce, precioso amigo, que fale nos nossos corações tudo que o Senhor precisa falar, da maneira que o Senhor quiser falar, pois nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz. O nosso desejo hoje é de simplesmente ouvir a Tua voz e aprender mais de Ti. Opera as Tuas obras e que esta casa seja palco da Sua manifestação, pois o Senhor é muito bem-vindo aqui esta tarde. Amém. Tome seu assento. Me ajuda desde agora, põe a mão no ombro de alguém, tanto na direita como na esquerda, e repete tudo que eu vou te dizer, tá bom? Diz assim: meu amigo, ou minha amiga, a partir de agora, não conversa comigo, porque esse pastor é maluco. Se ele estiver conversando comigo,
Ele vai jogar aquele copo de água em nós. E vai orar para a gente ficar careca e banguela. E eu não quero isso. Então eu te proíbo de conversar comigo. Amém? Olha para cá. O pessoal do Jardim Panorama já sabe que eu sou maluco. Fazem 20 anos que eu falo para a faixa etária de vocês. Eu e minha esposa trabalhamos com adolescentes durante todo o culto. Aproveita, vai. Tira mais uma para garantir. Valeu. É que senão daqui a pouco sai aquelas fotos assim. Tudo torta, não dá para o Instagram nem para o Facebook, né? Cancela teu celular, porque se eu estiver usando o celular, eu vou orar para queimar, tu vai ter prejuízo. Então vamos lá. Né? Pastor, Deus te ouve? Não sei, cara, mas faz 3 semanas que eu orei por uma mulher na cadeira de roda, ela levantou em nome de Jesus. Então tu mede por aí se Deus me ouve ou não, a ponto de orar e queimar teu celular, né? Vamos lá? Vamos conversar essa tarde? Essa tarde a nossa proposta é falar sobre o tema identidade. E aí, estudando em casa, conversando com Jesus, me desceu ao coração algumas coisas para a gente tratar. E hoje nós queremos tratar sobre essa questão, identidade. Quem sou eu? Para a gente tratar essa questão de identidade, a gente precisa primeiro descobrir, entender todo o contexto dessa história de Josué, né? Você sabe quem era Josué, sim ou não? Sim ou não? Sim. Exato, então quem era Josué, já que tu sabe? Sucessor de Moisés, derrubou as muralhas de Jericó. Como? Líder de Israel. Alguém disse sobrinho de Moisés? Não era. Não era como se fosse filho, mas não era sobrinho. Quem mais? Vamos, a gente está num momento de aprendizado, então não tem problema de errar ou acertar, o negócio aqui é aprender. Vai, quem mais? Orou e o sol parou. Tem uma galera boa de Bíblia que conhece a história, né? Perfeito, vamos lá. Josué era filho de um homem que a Bíblia chama de Num. Ele era da tribo de Efraim e, por ser da tribo de Efraim, ele fazia parte da nação de Israel. Haja vista que Israel fora dividida em 12 tribos. Para ficar mais claro para ti, vamos contextualizar com a nossa realidade? Vamos dizer que ele era da tribo da galera do amarelo. Ele era de Toledo, mas nasceu com a galera do amarelo e se criou ali naquela região, daquele bairro que eu não sei qual é o nome, mas que eu tirei 5 pontos ali na apresentação. Mas enfim, né? Isso é outra conversa. O nome original dele era Oséias, que significa Jeová, que significa salvação. Só que antes dele começar a sua jornada como homem que levou o povo a atravessar o rio Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó, Moisés chama ele para um particular e diz assim: cara, tu não tem cara de Oséias, tu tem cara de Josué, e o teu nome vai ser Josué. E virou Josué, né? Josué agora, quando ele sai do Egito, Josué tem perto dos 35, 40 anos de idade, então acredita-se que ele teve um treinamento militar. É por isso que quando eles iam para a batalha, Deus abençoava e eles venciam tudo, né? Mas Josué ia na frente, aquele negócio, pá, espada, escudo, flecha, funda, pedra, pá, e assim via. Então, eles obtinham vitória nas batalhas. A verdade é que ele acompanhou Moisés durante todo o curso da vida de Moisés, desde que Deus chamou Moisés para ser o libertador da nação de Israel. E dentro desta questão de acompanhar Moisés, ele aprendeu muito com Moisés. Ele aprendeu a ponto de ver que Moisés possuía uma identidade própria em Deus. Como assim, John? Moisés era o profeta que Deus havia escolhido, mas a identidade que Moisés tinha era a identidade de quê? Quem sabe me dizer? Amigo de Deus. Do próprio Deus faz questão de chamar Moisés de amigo. Toca em alguém e diz assim: Moisés era amigo de Deus, vai. Isso. Aí pergunta para ele: Deus é teu amigo? Ele já te chamou de amigo?
Se ele olha para mim, se ele te disser que sim, ele está mentindo, porque o único que Deus chamou de amigo foi Moisés na Bíblia, né? Acontece que Moisés tem essa identidade de amigo de Deus. E aí, passa para mim para o próximo slide, por favor. Para a gente trabalhar essa questão de identidade, nós precisamos entender o quê? Que identidade, ela é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, etc. Agora, quando a gente fala de identidade, preste atenção no slide, quando a gente fala de identidade, todos nós temos pelo menos duas nas redes sociais, na vida, né? Quais duas? A foto de perfil das redes sociais, né? Que é fantástica, é top, é nós, e tem a foto do RG. Não vamos falar nada sobre o RG, né? Porque se eu pedir para levantar até o RG, não fica um mosquito em Toledo, não é verdade? Todos eles vão embora. Por sinal, posso fazer uma pergunta? Quanto é que você cobra para espantar uma casa com 2 velhinhas e 5 crianças? Eu queria ser sério, eu não consigo, gente. O pessoal do Panorama já me conhece. Mas tá, deixa eu te explicar melhor. Se o que define a nossa identidade é o conjunto de caracteres particulares, então nós podemos dizer que nós somos brasileiros porque nós nascemos no Brasil. Só que ainda que sejamos brasileiros, cada um de nós tem um sotaque diferente. Por sinal, falando em sotaque, vocês já perceberam que eu não sou do Sul, né? Eu falo chiando, o meu sotaque é diferente do sotaque de vocês. Por quê, pastor? Porque eu sou bem aqui, bem ali da esquina. De onde? Belém do Pará. Deixa eu ver se você é bom de geografia. Eu sou natural do Norte ou do Nordeste? Parabéns para quem aqui no púlpito gritou Nordeste, volta para a aula de geografia, né? Vamos lá. Teve alguém mesmo? Apontaram assim, não sei para quem, mas enfim, né? O que acontece? Então, nós podemos dizer que somos filhos dos nossos pais, porque além de nós termos nascido das nossas mães, nós temos características físicas que fazem com que nós pareçamos com o nosso pai ou com a nossa mãe. Por sinal, deixa eu explicar uma coisa para você que é homem, levante a mão. Os que não levantaram são o quê? Você que é homem, levante a mão. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se no dia do teu parto Deus estava de bem com teu pai, tu é a cara da tua mãe. Se Deus não estava de bem, deixa quieto, né? O importante é que nasceu com saúde e está aqui até hoje, não é verdade? Mas o fato é que, falando bem sério, quando nós olhamos, quando alguém olha para você, você já encontrou alguém na rua, algum amigo ou tio, tia teu, que olhou e disse, mas tu é a cara da tua mãe, não é verdade? Tem alguém que olha e diz, você é a cara do seu pai. Então, o que define a nossa identidade é esse conjunto de características particulares que cada um de nós vai ter. Só que sabe o que é interessante? É que nessa linha de pensamento, gente, todos sabem que estudamos em uma determinada escola, por quê? Por conta do uniforme que nós usamos. Então, a nossa identidade quanto a estudantes, ela vai de acordo com o uniforme que nós utilizamos. Eu cursei o meu ensino médio todo em uma escola chamada Pedro Amazonas Pedroso. Todo mundo sabia que eu estudava no Pedroso por conta do uniforme que eu tinha. E sabe o que é interessante? Você percebeu ao longo desses primeiros minutos que eu estou te definindo o que é uma identidade? Então, todo mundo sabe que você é filho do seu pai e da sua mãe, porque você tem características físicas que lembram eles. Todo mundo sabe que você estuda em uma determinada escola, passa o próximo slide, por favor, porque você usa um determinado tipo de uniforme. Então, o que vai definir a nossa identidade são as características particulares que nós temos. Agora, me permita lhe perguntar qual é a sua identidade em Deus e o que define isso. Para por um segundo, e se tiver algum corajoso, alguma corajosa, diga para mim qual é a sua identidade em Deus. Pelo menos a primeira parte da pergunta. Tem alguém? Não vale, tu estava lá no Panorama me ouvindo. Mais alguém? Não? Repete. Não, fala alto para eu te ouvir. Exatamente. Alguém bata palma para ela? Obrigado, deu, sem exagero, obrigado.
Filho de Deus. Exato. Vou te ensinar o cumprimento que eu ensinei para os adolescentes de onde eu e a Nara pastoreávamos. Qual? Se era bom, a gente batia uma palma. Se era muito bom, 2 palmas e meia, era o cumprimento mais top, que isso não incomoda ninguém, né? Fechou. Então, você já sabe, essa tarde a gente vai trabalhar isso aí. O que acontece? Eu estou te fazendo essa pergunta porque, no geral, nós sabemos muito bem definir a nossa identidade de estudante, nós sabemos muito bem definir que somos filhos dos nossos pais, nós sabemos muito bem definir que somos amigos de fulano, mas nós temos um sério problema em definir a nossa própria identidade em Deus. Parabéns para ela, ainda que tenha pego cola da mensagem que ministrei no Jardim Panorama, né? Mas ela é inteligente, copiou, mas inteligente. Aquela história de fez trabalho, fez, toma, só não faz igual, mas ela fez, enfim, né? Vamos lá. Então, nós temos uma identidade fixa. Nós somos filhos de Deus. Só que a maioria de nós, ela tem um sério problema na tua faixa etária. Não entendi, não dá para ler o que está escrito na faixa. O que está escrito? Ah, tá, setor 4 ABA. Parabéns. Conseguiu teu momento. Obrigado. Vamos lá. Só que, sabe, isso definir a nossa identidade em Deus, fica mais difícil ainda se nós levarmos em conta o contexto que nós vivemos. Por quê? Nesse contexto social que definiu muito bem o presbítero Lucas Mariano, sempre tem um grupinho tentando enfiar goela abaixo para nós, que a nossa identidade não é a identidade que nós carregamos. Vou explicar melhor. Sempre tem alguém querendo dizer que você nasceu menino, mas pode ser menina. Querendo ferir o princípio bíblico de Deus. Pastor John, qual é a ideologia que o senhor defende? Eu não tenho medo nenhum, nem vergonha de defender isso. Eu defendo a ideologia de Gênesis. Deus criou um Adão para uma Eva para um Adão. O que passa disso é procedência maligna. Só que fica mais difícil porque, além de esses grupos quererem fazer com que nós engolamos goela abaixo os conceitos que eles têm os próprios conceitos que eles formaram, durante esse tempo que nós vivemos, em que o X deixou de ser X, o Y deixou de ser Y para algum, e na fase que vocês estão, que é a fase que eles chamam de esponja, porque tudo que se fala, vocês absorvem, vez ou outra é difícil definir essa questão da identidade de filho. E é sobre isso que eu quero trabalhar essa tarde com vocês. Passa o próximo slide, por favor. Por quê? Qual é a minha identidade em Cristo? Eu preciso que você entenda isso. Segundo a Bíblia, como bem foi definido, a minha identidade em Cristo é de filho. Pastor, prova isso, prova. Eu preciso que você me ajude na mídia. Eu preciso que você coloque para mim Gálatas, capítulo 3, o versículo de número 26. Por quê? A nossa identidade, ela é definida pela própria Bíblia. Por gentileza, no tempo 3, leia para mim esse texto. 1, 2, 3. Traduzindo, obrigado, pode voltar para os meus slides. Traduzindo, todos aqueles que creem em Jesus e que de fato vivem uma vida com Ele, são filhos de Deus. Sabe o que é fantástico disso aqui? É que já é muito bom ser filho de quem você é aqui na terra. Ser filho do seu pai, ser filho da sua mãe, não é verdade? Pastor, eu não tenho pai e mãe, mas tem alguém que exerce paternidade sobre a tua vida, não é verdade? Se você é criado por vó, você está na bênção. Por quê, pastor? Porque vó tem o coração muito mole para ti, né? A avó é uma mãe melhorada, digamos assim, se é que a gente pode dizer, né? Com o coração mais molenga para ti. Mas existe alguém que de fato exerce paternidade. E olha aqui para mim, você gosta do cuidado que você recebe, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se eu te disser que os teus pais aqui na terra não podem resolver todos os teus problemas, o que você faria? E se eu te disser que o Pai que está na eternidade, que é seu, que é meu, que é nosso, esse sim tem poder para resolver todos os nossos problemas, todos os nossos dilemas, para curar as nossas dores e mudar a nossa vida. O que você me diz? Se nós somos filhos, nós temos um Pai na eternidade que cuida de nós. Me ajuda a dar aula essa tarde? Mais uma vez, toca no ombro de alguém, vai. Eu preciso que você me ajude e diga para ele: você tem um pai, vai. Você tem um pai, e um pai que te ama, que te entende
e que só está esperando você se posicionar como filho. Olha para cá. Por quê? Não repete, olha para cá. E que só está esperando você se posicionar como um filho. Porque vez ou outra, o nosso comportamento é de qualquer outra coisa, menos de filho. Por quê? Já percebeu que, no geral, a gente bate no peito e diz, eu sou filho de Deus. Mas o teu comportamento não condiz com isso? Deixa eu te fazer umas perguntinhas aqui. O pessoal da tua sala na escola sabe que tu é crente? Agora todo mundo mente dizendo sabe, né? Se eu for lá na tua escola, tu trouxe um? Alguém bate 2 palmas e meia para ele. Obrigado. Alguém trouxe um, pelo menos um. O pessoal da tua rua sabe que você é crente? Agora vamos matar a pau para saber se você é filho de Deus mesmo? Teus pais conseguem ver Jesus em ti? Os teus amigos conseguem ver Jesus na tua vida? Eles conseguem reconhecer em você essa identidade de filho de Deus? Como eu disse, todo final de semana eu sigo a Igreja de Jesus falando para jovem e adolescente. E o que eu mais encontro pelo Brasil afora é qualquer coisa, menos filho. Eu encontro muito adolescente que é crente, que é Batman. Como Batman, pastor? Todo mundo só sabe que ele é crente à noite, no culto. Durante o dia a dia ninguém sabe. Eu encontro uma variedade de adolescentes que ainda não têm a sua identidade bem definida. Por quê? A minha identidade em Cristo é a identidade de filho. Mas o que eu preciso fazer para ter essa identidade? Passa para mim, por favor, o próximo slide. Existem algumas coisas que eu preciso fazer para ter essa identidade de filho. Vamos lá! O que preciso fazer para ter essa identidade? Eu preciso estar encaixado em algumas regras. Se você ouviu bem o conselho da mídia da EBA, você trouxe papel e caneta para anotar. E aí eu estou te dando um hashtag, fica a dica bem legal aqui. Por quê? Para ter essa identidade de filho, primeiro, eu preciso crer. Me ajuda? João, capítulo 1, versículo 12. Vamos estudar a Bíblia essa tarde. Eu preciso crer. Ou melhor, não, volta lá, perdão. Me empolguei muito, o texto já está ali. Eu preciso crer, por quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Deus. Filhos de... Deus. Filhos de... Deus. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para ter a identidade de filho é... Está escrito lá, eu preciso... Obrigado. Porque se eu não crer que sou filho de Deus, ninguém vai crer por mim. Olha aqui para mim. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente é alguém que precisa ter um encontro com Jesus. E deixa eu fazer uma pergunta que você vai responder para você mesmo. Você está aqui há quanto tempo? Quanto tempo você está no departamento de adolescentes? Há quanto tempo você faz parte do seu grupo de adolescentes? Aí eu entro na real pergunta que eu preciso te fazer. Você já aceitou Jesus? Responde para você mesmo. Ou você simplesmente é um filho de crente que nasceu e cresceu dentro da igreja, saiu das crianças, chegou na adolescência, olha aqui para mim, depois te conversa, ou de verde, escrito EBA no rosto, olha para mim, obrigado. Deixa teu amigo do bigode aí, olha para cá, isso, olha para cá. Depois vocês conversam, depois a gente brinca. Eu preciso crer. E se eu não aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, de fato, é porque eu ainda não? Exato. Só que essa tarde, nós vamos sair daqui crendo nisso, amém? Nós vamos sair daqui convictos disso. Segundo, eu preciso ser guiado por Ele. Porque Romanos 8:14 vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aqui para mim, porque aqui aperta um pouquinho, queridão. Por que aperta? Quem é que te conduz na história? É você mesmo ou é Deus? Olha aqui para mim, deixa eu te contar uma história. Eu sou o filho mais velho da casa dos meus pais. Quem é o filho mais velho de casa? Levante aí. Glória a Deus, isso aí.
Baixa a mão. Quem é o filho caçula? Deixa eu te dizer, você não era bem-vindo. Foi uma loucura que deu na nossa cabeça, te pedir para Deus, tá? Por quê, pastor? Porque o caçula apronta muito, mas outro dia a gente conversa sobre isso, né? Vamos lá. Só que lá em casa, a minha mãe, ela é meio fora. Por quê? Porque ela tem uma fixação pelo nome Robert. Eu me chamo John Robert, o meu irmão chama Jonathan Robert, e se ela tivesse uma filha, seria alguma coisa Robert. Pode ter certeza. Só que essa loucura não começou com a mãe. Essa loucura começou com a avó. Saudosa, porque já descansa no Senhor. Por quê, pastor? Porque tirando a filha mais velha da minha avó, todos os outros é com R. Rosana, Regina, Rosalinda, Romana, Rosilene, Rosicleide, Roberto, Reinaldo, Rinaldo, Rosalba, foram 14, para finalizar a história, né? Então, a mãe tinha essa fixação pelo nome, Robert. Só que olha aqui, na minha infância, eu tive uma infância top, fantástica, porque a minha infância não foi igual à tua e a minha adolescência provavelmente também não foi igual à tua. A tua adolescência hoje gosta de passar o dia aqui, a minha adolescência gostava de passar o dia na rua, pegando fruta, jogando bola, jogando bets, correndo, brincando de esconde-esconde, sendo criança, sendo adolescente. A minha geração assistiu o anime mais top da vida, nunca mais vão criar. Dragon Ball, isso é um negócio fantástico, coisa de Deus, mas outro dia eu falo disso para ti, né? Teve alguém lá atrás que fez assim, com certeza assistiu Naruto, que é coisa do diabo, né? Só pode. Enfim, vamos continuar. Fala. Falou bonito, isso aí. Vamos... Fala. Tu não aprendeu com o presbítero Lucas que não pode, cara? Isso não é coisa de homem? Mano, eu prestei atenção na palestra. Você está assim e eu te quero assim agora para não fazer os homens passarem vergonha. Pelo amor de Deus. A gente aprendeu agorinha aqui, cara. Não foi. Como é teu nome? Otávio. Não faz a gente passar vergonha, não. Fica de boa, beleza? A gente aprendeu que não pode. Eu prestei atenção, vocês não prestaram? Vamos lá. Eu queria ser sério, mas eu não consigo. Então eu preciso ser guiado por ele. Lá em casa, eu sou de uma família pobre, mas sendo de uma família pobre, nós sempre tivemos coisas boas, coisas nossas. A gente tinha, pastor Jefferson, uma TV de 14 polegadas com controle remoto. E sabe o que é interessante? Na minha infância, era 14 polegadas, quem tinha de 20 era rico. Os mais velhos aqui lembram disso. E nós tínhamos a nossa. E eu lembro que quem escolhia, quem conduzia o canal que ia ser assistido, era quem tinha o controle na mão. E sabe que isso aqui se aplica à nossa vida? Porque quem conduz a tua história, quem te guia, quem te leva para lá e para cá, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Agora, se a tua vida fosse uma televisão, o controle estaria na mão de quem? Na tua mão ou na mão do Espírito Santo? Vou te fazer umas perguntas para saber se estaria na mão dele. Você fica conversando com o crush até tarde? Responde para você, não precisa se entregar para mim. Não precisa se entregar para mim. Você fica conversando com um amigo até de madrugada? Responde para você. Você fica conversando com a amiga até de madrugada? Tá. Agora responde a pergunta que não quer calar. Faz quanto tempo que você não entra no quarto para conversar com ele? Faz quanto tempo que você não dobra os joelhos para falar com ele? Faz quanto tempo que você não sente o abraço do Espírito Santo em você? Faz quanto tempo que antes de tomar uma decisão na tua vida, você chega lá e diz assim, viu Jesus, eu preciso fazer tal coisa, me conduz, me guia, vai, me direciona. Isso aqui responde a tua pergunta. Porque se tua vida é guiada pelo Espírito, você está vivendo uma das melhores coisas que um homem pode viver. Agora, se a tua vida é guiada pelas tuas vontades, alguém precisa te dizer a verdade, e eu já tentei correr há 20 anos disso, e não deu, Jesus disse que era para ser assim, então vamos. Se a tua vida é guiada pelas tuas vontades, se prepare para chorar. Porque, primeiro, você não conhece nada da vida.
Segundo, você não sabe de nada da sua história. Terceiro, você não consegue enxergar além da esquina. Então, como é que você quer conduzir a sua própria vida? Se você responder para mim uma pergunta muito simples, eu digo, ó, você pode viver. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha? Tá. Se eu te disser que antes da galinha existir, os dinossauros já colocavam ovos. Te quebrei no meio. Se você não sabe responder a pergunta, como é que você consegue dizer, como é que você quer me dizer que consegue conduzir tua história? Então, você precisa crer, você precisa ser guiado por Deus. E terceiro, vamos lá, você precisa praticar está no slide, gente, você precisa praticar olha o que diz 1 João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do... Qualquer que não pratica a justiça e não ama a Deus, não é de... Olha aqui, vamos quebrar umas paradas essa tarde? Vamos quebrar uns protocolos hoje? Se é filho de Deus, você está me falando que é. Mas se você não pratica a justiça e não ama seus irmãos, se você não é justo, se você não exerce justiça, sinto muito dizer que você não é filho de Deus. E exercer a justiça envolve várias áreas da tua vida. Agora deixa eu ir em uma que eu preciso, porque na tua faixa etária é o que mais acontece. Sabe o que eu mais ouço de adolescente? Pastor, eu não falo com fulana porque ela não gosta de mim. Ela não gosta de ciclana porque é assim. Como é que você vai ser filho de Deus se você não ama os seus amigos? Se você não ama os seus irmãos? Deixa eu te dizer umas verdades. Primeiro, panelinha não é de Deus. Segundo, excluir alguém porque ele não concorda contigo não é de Deus. Terceiro, incomodar alguém porque ele não se encaixa no padrão do teu grupinho não é de Deus. Olha aqui, se eu não amo a quem eu vejo, que é quem está do meu lado, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, gente? Fala para mim. Como é que eu vou dizer que eu sou filho de Deus se eu não amo os meus irmãos? Pastor, mas não é filho do meu pai nem da minha mãe, mas é filho do mesmo Deus de quem você também é filho. Então a gente precisa começar a entender que se o que define a minha identidade são as características particulares que cada um tem, eu preciso conhecer as características que me definem como filho. E o que me define como filho? Primeiro, aprender com o pai. Todos os dias, o nosso Pai da eternidade nos ensina pelo seu exemplo. Todo santo dia, o nosso Deus nos ensina como viver uma vida com Ele. Todo santo dia, Ele nos dá uma nova chance de ter uma vida com Ele, de ter intimidade com Ele, de conhecê-lo, de estar mais próximo dEle. E sabe o que eu aprendo com o exemplo do Pai, lá em cima, com o Pai da eternidade? É que eu preciso amar a todos que estão aqui embaixo. Eu aprendo com o exemplo de Deus que eu preciso conviver com todos que estão ao meu redor. Eu aprendo com o exemplo de Deus que eu preciso amar a todos que estão aí. Você sabia, olha aqui para mim, você sabia que um abraço de 10 segundos seu tem poder para curar inúmeras doenças na vida de uma pessoa? Você sabia que um simples bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você sabia que um simples está tudo bem pode mudar a vida de alguém, pode mudar a história de alguém? Você sabia que pequenas atitudes têm um poder de impactar algo extraordinário na vida de uma pessoa? Vamos comigo? O que é ser filho? É saber que eu não sou o dono da razão. Pegou, né? Doeu, né? Por quê? Porque na idade de vocês, a gente tem mania de dizer, não, eu sei. É desse jeito. Posso contar uma história? Eu tinha uns 18 anos de idade. Eu passei na Federal do Pará em terceiro lugar em Direito. Então eu me achava o cara, com 18 anos. Um dia a mãe foi falar uma coisa para mim e eu não gostei. Eu disse para ela, mãe, o que a senhora está falando? A senhora tem só o ensino médio, você é doutor, estou na universidade, você é advogado. A mãe virou para mim e disse assim, você só está lá porque todo santo dia eu acordava cedo para fazer isso aqui. Você é fruto das renúncias que eu fiz.
E sabe o que é interessante? É que depois daquele dia eu nunca mais ousei falar nada. Sabe por quê? Eu entendi que eu não sou o dono da razão. Isso aqui fica muito claro na vida, sabe de quem? Do filho pródigo. Lembra da história? Da minha parte que me cabe na herança, você lembra disso? Por que você quer a parte que cabe? Porque eu acho que da forma que o senhor coordena aqui em casa, da forma que o senhor vive, não está certo. Eu quero fazer do meu jeito. E vem cá para nós, aqui, vem cá para nós. Se alguns aqui, se pudessem, já tinham saído fora, já tinham ido viver sua própria vida, sendo bem realista. Por quê? Porque vez ou outra você não concorda com as ordens dentro de casa, não é verdade? Eu não sei você, mas quando eu tinha 14 anos eu podia ir para a vigília, mas se eu pedisse para ir no cinema com os meus amigos, a mãe dizia que não. E eu nunca entendi por que eu podia ir para a vigília e ficar até 6 da manhã na vigília, mas para o cinema eu não podia ir. Eu nunca entendi porque eu pedi para os cultos, mas eu não podia ir para os passeios com a galera. Eu nunca concordei, mas eu entendi que esse era o jeito da mãe cuidar de mim. Então, para ser filho, eu também preciso entender que eu não sou dono da razão. E eu também preciso saber que, às vezes, o pai vai dizer não. Quantas vezes você já orou e Deus disse não? Quantas vezes você já orou e parece que a tua oração não teve resposta? Não é verdade? Olha aqui para mim. Se eu te disser que o não de Deus é a forma dele demonstrar amor por ti. Se eu te disser que o não de Deus é a forma dele demonstrar carinho por ti. Eu contei essa história, mas não custa nada relembrar. Qual? Vez ou outra, na tua idade, parece uma praga dentro das igrejas. O quê? Porque desde a minha época, entrou na igreja uma praga chamada ficar. É assim que chama ainda hoje? É? Eu não entendi porque uns acharam graça, alguém fez assim, não entendi. É uma realidade, acontece. Só que sabe o que é interessante? É que a oração de vocês é um negócio fantástico, né? Vez ou outra a Nara até brinca com umas adolescentes. Como? Que adolescente, quando quer namorar, ele é igual Satanás. Como assim, pastor? Ele vive procurando uma brecha para entrar e começar a namorar, não é verdade? Aí o que ele faz? São aquelas famosas orações. As gurias começam, ó Deus, se ele passar perto de mim é porque é da tua vontade. Quando não, ó Deus, se ele respirar, é porque tu está no negócio. Né? Aí os guri vêm e dizem assim, ó Deus, se ela vier com aquela roupa que ela veio, naquele culto assim, é porque é de Deus. Nem sabe que, infelizmente, aquela é a melhor roupa. Né? Ó Deus, se ela vier com aquele perfume de novo, é o perfume dela. Mas, vez ou outra, Deus vem, entra em cena e diz assim, ó, a minha resposta é não. E o que você faz quando Deus te diz não? O que você faz quando Deus diz não e deu? Porque quando eu sou filho, eu preciso entender que, vez ou outra, Deus vai me dizer não. E Deus só diz não porque me ama. Então, me permita ser a voz de Deus para alguém aqui essa tarde. Olha aqui para mim. A resposta de Deus para determinadas orações hoje que você tem feito é não. Eu digo não para te proteger, eu digo não para te preservar, eu digo não para te livrar de sofrimentos, eu digo não para te livrar das dores, eu digo não para te livrar da tristeza. A verdade é que ser filho é saber que vez ou outro pai vai dizer não, e ser filho é ser obediente. É chato, né, ouvir isso? Mas é uma verdade da vida. Ser filho é ser obediente, é obedecer. Mas acima de tudo, ser filho é demonstrar que você ama o seu pai. E o que você tem feito para demonstrar que você ama a Deus? E o que você tem feito para demonstrar o seu amor por aquele que te salvou? Pelo Deus que pode mudar a história de todo mundo. Pensa nisso para a gente avançar. Porque ser filho é saber que eu posso ter intimidade com o pai. A maioria de nós trata Deus apenas como Senhor, apenas como Salvador. E se eu te disser que Ele é teu pai e que também quer ser o teu melhor amigo, o que você me diz? Ser filho é saber que eu posso ter intimidade com o pai. Porque ser íntimo me permite conhecer o pai.
E o significado de intimidade é estar perto, permanecer perto, ou permitir a outro estar à vontade em sua presença. Sabe o que é interessante? É que a maioria de nós desconhece essa parte da história. A maioria de nós acha que Deus está sentado lá em cima, não quer nem saber de nós, que a gente ora, Ele ouve, vez em outra, se Ele quiser Ele responde, e a maioria de nós não sabe que Ele também quer ser nosso amigo. Posso te contar uma história? 13 anos era a idade que eu tinha. Cadê o tecladista? 13 anos é a idade que eu tinha. Com 13 anos, Jesus me visitou dentro do meu quarto. Aquela noite marcou minha vida. Obrigado. Aquela noite marcou a minha história. Por quê? Com 13 anos eu descobri que, além de falar em língua estranha, dar glória a Deus e falar charamanaia, Deus tinha algo a mais para mim. Com 13 anos eu descobri que o Espírito Santo queria ser meu amigo. Eu entrei no quarto, uma das raras noites frias de Belém, e eu fiz a oração que mudou a minha vida. Qual? Espírito Santo, se é verdade que o Senhor quer ser meu amigo, vem hoje, vem agora, entra no meu quarto, olha aqui que eu te conto o que aconteceu. O que aconteceu, pastor? Cara, tinha um ventilador de teto no meu quarto, desligado. Quando eu disse, Espírito Santo, eu quero ser teu amigo, vem. Gente, o ventilador começou. Soprou um vento quente dentro do quarto. Uma luz branca tomou conta. E eu senti que eu havia saído do chão e começado a subir. Eu olhei para o meu corpo caindo na cama e com 13 anos, o que um adolescente pensa? Morri. Normal. Foi então que aquela voz falou comigo pela primeira vez e disse, você me chamou para ser seu amigo. Sobe que hoje a gente conversa porque eu também quero ser o teu amigo. Eu também quero ser conhecido por ti, quero que você me conheça. Cara, aquela noite mudou a minha história radicalmente. Naquela noite ele me contou o que ele queria para a minha vida e que ele havia me gerado para ser pregador da palavra. Só que sabe o que mais me marcou? Não foi que eu seria pregador. O que mais me marcou foi o que ele disse: eu vou estar contigo em todos os lugares. Para onde você for eu vou, e a partir de hoje eu vou conduzir a tua história. A partir de hoje eu vou conduzir a tua vida. A partir de hoje eu vou mudar a tua história radicalmente. Fazem 21 anos que isso aconteceu, eu estou com 34, eu não estou com 18. Há 21 anos atrás ele falou comigo pela primeira vez. Só que sabe o que aconteceu? Depois daquela noite, a minha esposa é testemunha. Você está ouvindo a minha voz nesse tom? Depois daquela noite, todas as vezes que ele vem falar comigo, eu escuto a voz dele dessa mesma forma que você está ouvindo a minha. Quando ele começa a falar comigo, as minhas orelhas ficam vermelhas, quentes, parece que estão pegando fogo. É que a voz dele está ecoando ali dentro. E deixa eu te contar, se tem algo que me marca dessa amizade, dessa intimidade com ele, é que ele nunca me deixou entrar em furada. Ele nunca me deixou ir por um caminho errado, porque todas as vezes que eu pensei em ir por um caminho, ele vinha dizendo, não vai por aí não, vai pela esquerda não, vai pela direita, por aqui vai te livrar, não, vai por ali, desvia, retorna, vai por outro caminho, porque isso aí vai te fazer mal. Sabe, Jesus te trouxe aqui esta tarde para te dizer, eu não quero que você me conheça apenas como pai, eu quero que você saiba que você é meu filho, e por ser meu filho você tem liberdade para entrar na minha casa, para entrar na minha presença, para conversar comigo, para ouvir a minha voz, para ser abraçado por mim. Olha aqui para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fecha os olhos para me responder, que você vai me responder com a mão. Fecha os olhos. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Bem alto, deixa eu ver. Baixe a mão agora. Quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão bem alta, eu quero te ver.
Obrigado, baixa a mão. Quem já teve uma experiência com Deus de verdade, levante a mão. Diminuiu o número. Deixa eu te fazer a última pergunta para você abrir os olhos. Quem quer ter uma experiência real com Deus, levante a mão. Levante, isso, obrigado, abre os olhos, olha para cá. Se eu te disser que essa experiência está mais perto do que nunca de acontecer, por quê, pastor? Ele te trouxe aqui esta tarde para te ensinar. Você tem livre acesso à minha presença. Filho pode entrar em casa, filho pode desfrutar da minha presença, filho pode me conhecer de verdade. E sabe o que é interessante? É que a presença dele tem o poder de preencher cada lacuna do meu ser. E a presença dele é a melhor coisa que um homem ou uma mulher pode experimentar. Eu não sei você, eu não conheço você, salvo um ou outro de vista, mas Jesus te trouxe até aqui esta tarde para te dizer: a partir do momento que você entender que você é meu filho, você vai ter livre acesso à minha presença e vai ser cheio por mim, diz o Senhor. Quando eu conheço meu pai, eu nunca mais quero sair de perto dele, porque a intimidade é cultivada dia após dia. Deixa eu te contar o que eu pouco conto em público. Tinha um ano que eu pregava. Eu comecei a pregar com 14, eu estava com 15 anos, pastor Jefferson. O meu irmão levantou da cama. Meus pais são divorciados, eu não tenho vergonha alguma de falar disso. A mãe tinha feito uma cirurgia que não podia ficar mais de 20 minutos em pé. Deixou muitas sequelas nela durante 10 anos. E naquele dia tudo que tinha para comer em casa era arroz. Mais nada. O pai estava desempregado. Meu irmão levantou com fome. Disse: mãe, eu estou com fome, não tinha o que fazer. Não tinha dinheiro, só tinha arroz dentro de casa. Aquilo mexeu comigo, eu entrei no quarto, o mesmo quarto que o Espírito Santo me visitou. Eu dobrei os joelhos e eu disse: Jesus, o Senhor disse que ia cuidar de mim se eu fizesse a tua vontade. O Senhor disse que ia cuidar de mim se eu pregasse a tua palavra. Faz alguma coisa, porque eu só tenho arroz, não tenho mais nada para comer. Tinha a tua idade, 14 anos. Ou melhor, 15 anos. Tinha a tua idade. E aí? Você vai achar graça, mas isso aconteceu e mais de 200 pessoas viram isso acontecer. Presbítero Lucas, 20 para o meio-dia, pulou uma galinha na janela da cozinha. Branquinha, sem nem nada de sujeira. Pulou na janela da cozinha, começou a fazer barulho, eu corri, vi a galinha e eu disse: opa, Deus me ouviu. Providência, pastora. Fui para pegar a galinha, ô bicha rápida. Saiu correndo, entrou no quarto da mãe. A cama da mãe era cheia de almofada e travesseiro. Ela foi e bicou a cabeça da mãe, fez a mãe levantar da cama. A mãe levantou, ela se acomodou, fez o fervo dela, cocó, cocó, cocó. Se acomodou no meio das almofadas. E aí, pastor? Meio-dia ela saiu. Tentei pegar de novo, mas ô bicha rápida. Pulou para a janela, da janela pulou para o lote da vizinha e sumiu. Eu disse: perdi a providência, de burro. Só que quando a mãe foi para a cama, ela notou que tinha algo anormal. Porque se você não entendeu, eu te jogo esse copo de água. Tinha 4 ovos na cama. Eu gostei de ter glória, por isso eu vou melhorar. Se você nunca estudou sobre galinha, galinha não põe 4 ovos, galinha põe 1 ovo por dia. Então 4 já era milagre. Oh, glória. A mãe, eu, meu irmão e o irmão caçula da minha mãe e meu tio. 4, um para cada. Deus tinha enviado a providência. 20 para as 6 da tarde, a abençoada pula na janela da cozinha de novo. Mesmo percurso até a cama da mãe. Faz o fervo. Sai de lá e vai embora. E aí? A gente foi ver, 6 horas tinha mais 4 ovos. A janta estava garantida. Passou uma semana. A galinha era pontual, 20 para o meio-dia, 20 para as 6. Depois de uma semana, eu estou na rua jogando bola com a gurizada. E aí, John, como é que tá? E papo vai, papo vem. Coisa de guri conversar, jogando bola. Eu disse: cara, está acontecendo um negócio estranho lá em casa, mas eu já sei que é Deus. Ele diz: o quê? Poxa, todo dia vai uma galinha, 20 para o meio-dia, põe 4 ovos e vai embora. Ela volta 20 para as 6, põe mais 4 ovos e vai embora.
Todo mundo olhou para mim e disse, não, você está mentindo. Eu digo, por quê? Galinha só põe um ovo por dia. Eu digo, então vamos lá em casa. Se vamos lá em casa, que se você for lá em casa, você vai ver. Foi uns 3 comigo. 20 para as 6, a galinha entra, faz o percurso, deixa 4 ovos e vai embora. Ele diz, olha, não é possível. Eu digo, se vocês vierem amanhã 20 para o meio-dia, vocês vão ver a mesma coisa. Não acredito. No outro dia voltaram os 3 e mais 3. 6. Olharam, a galinha botou os ovos e foi embora. E não acredito. E a história foi espalhando na rua. Tá indo uma galinha lá na casa do Orelha, que era como eles me chamavam. Tá indo uma galinha lá na casa do Orelha, 20 para o meio-dia, 20 para as 6, 20 para o meio-dia, 20 para as 6, deixa 4 ovos. Os guri e os pais diziam, não acredito. Eu dizia, vamos lá em casa. Resultado, a casa virou ponte. Todo mundo queria ver esse negócio que ninguém entendia. E aí, pastor, passaram-se 30 dias exatos, pastor Jefferson. A galinha só deixou de visitar minha casa depois que o pai começou a trabalhar e teve dinheiro para ir levar e pagar a pensão. Deus cuidou de tudo, porque quando você tem intimidade com um Pai que está nos céus, Ele cuida de cada detalhe da tua vida aqui na terra. Sabe o que foi que eu entendi? Era Deus, a galinha dentro de casa, era Deus dizendo para mim, fica tranquilo, passa fome você não passa, porque eu conheço você, você é meu amigo, eu sou teu amigo, e quando eu sou amigo de alguém, eu cuido de tudo, nos mínimos detalhes. Intimidade com Deus vale mais do que dinheiro. Sabe o que é interessante? É que o Deus que quer ser íntimo é o mesmo que quer gerar identidade em nós. Passa para o próximo slide, por favor. Porque esse Deus, o Deus que gera identidade, é o que está conosco. Opa, teve um erro ali. Mas eu leio para ti. A identidade é revelada através de uma experiência. Como vocês escolheram Josué capítulo 1 para tratar a identidade? Deixa eu te dizer algumas coisas. Deus se aproximou de Josué para gerar essa identidade nele. Por quê? Você vai ver que Josué em todo o tempo caminhou do lado de Moisés. Mas o texto bíblico não diz que ele entrava na tenda, só diz que não se apartava dela, ele ficava lá fora. O texto bíblico diz que Moisés subiu o monte, mas o máximo que Josué fez foi ir até a metade. Escuta isso aqui. Deus se aproximou de Josué no momento em que Moisés foi levado pelos céus. Por quê? Você só vai ter uma identidade firme, forte, quando você conseguir extrair força e coragem da experiência que Deus vai te dar. Quando Deus se revela a Josué no capítulo 1 do livro que leva seu nome, a primeira coisa que ele diz é: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Traduzindo, eu preciso começar a me revelar a ti, e vai ser agora. Eu preciso começar a gerar em você uma nova identidade. Qual? Até aqui você era servo de Moisés. Daqui por diante você vai ser um homem de Deus. Até aqui você me via de longe. A partir de agora você vai me ver de perto. Até aqui você ficava fora da tenda. Até aqui você ia até a metade do monte. A partir de hoje você vai subir esse monte. A partir de hoje você vai entrar nessa tenda, porque a identidade que Deus tem para Josué, ela é revelada através de uma experiência que ele tem com Deus. Qual? Moisés morre e Deus vem se revelar a ele. Para a gente encerrar, a experiência que Deus tem vai te fazer extrair recursos necessários para que você cumpra os propósitos dele na sua vida. Você imagina agora um Josué espantado, um Josué temeroso, porque são mais de 3 milhões de pessoas, sem contar mulheres, crianças e idosos, dá cerca de 8 milhões ao todo. E agora, você imagina Josué olhando e dizendo: como é que eu irei ficar tranquilo? Como é que eu não vou me espantar? Porque Deus diz: não pasme, nem te espante. Como é que eu vou ficar tranquilo? Como é que eu não vou me espantar? Se eu irei começar uma obra grandiosa, se agora tem inimigos à minha frente, um rio gigante está na minha frente. Sabe o que Deus responde para ele? Não precisa ter medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu gostei do teu glória, então vou melhorar.
Jesus trouxe alguém aqui essa tarde para dizer: o que eu vou fazer essa tarde é gerar uma identidade de filho em você, e não precisa ter medo. Por quê? Porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu vou te levar a um novo nível essa tarde. Eu estou arrepiado agora. Eu vou te levar a um novo nível essa tarde. Eu vou te tirar desse nível raso e vou te levar a um nível mais profundo, onde a minha presença se revela, onde você é cheio da minha glória, e você vai sair daqui completamente diferente, porque vai sair cheio da minha presença. Eu preciso te levar a um novo nível essa tarde. Sabe o que é interessante? É que passa para o próximo slide. É que para gerar uma identidade, Deus tem que nos dar uma experiência. E tem horas que Deus tira algo para me gerar identidade. Deus tira Moisés de Josué, se é que nós podemos dizer isso, para gerar a identidade de homem de Deus em Josué. Olha aqui para mim. A maioria dos seres humanos gosta de viver das experiências alheias. Quantos testemunhos de coisas extraordinárias que Deus fez você já ouviu? Quem já ouviu um testemunho de pelo menos um milagre que Deus fez? Levante a mão. Obrigado. Agora, quem já viveu um milagre? Levante a mão. O número diminui drasticamente. Sabe por quê? Porque para gerar identidade, Deus precisa tirar algo das nossas vidas. E tem horas que Deus vai fazer exatamente isso. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você viva da experiência dos outros. Deus quer que você tenha as suas próprias experiências. Grava isso, se quiser anota. Deus quer te dar as suas próprias experiências com Ele. Você já acordou no meio da noite? O sono foi embora do nada? Você já passou por isso? Era Deus te dizendo: vem cá, vamos conversar, hoje eu vou mostrar para você quem eu sou de verdade. Sabe aquele momento que você está indo por um caminho e do nada você decide mudar? É Deus te dizendo: vem para cá, porque aqui eu vou te dar uma experiência, eu vou te dar um livramento, eu vou fazer algo na tua vida. Sabe o que é interessante? É que Deus tira Moisés de Josué, se nós, que é que nós podemos dizer isso. E eu preciso que você observe o que Deus falou a Josué. Josué capítulo 1, versículo 1, põe para mim, por favor. Josué 1:1, e nós estamos encerrando esse primeiro momento. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, passa o verso 2. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. O verso 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Obrigado, volta para o meu slide. Você nunca parou para pensar por que Deus se revelou dessa maneira para Josué? Em nenhum momento do texto bíblico você vai ver Deus falar com Josué antes da morte de Moisés. Agora, depois que Moisés morre, Deus vai falar com Josué. Por quê? Porque Josué está acostumado a ficar a serviço de Moisés. E o mesmo lhe ensinou tudo o que podia, mas tinha algo que estava além dos limites de Moisés, que é a questão da identidade. Só quem pode formar em você a identidade de filho é Deus, se você permitir. Só quem podia formar a identidade de Josué, a identidade de homem de Deus, era Deus e não Moisés. A identidade de homem ou de mulher de Deus, só Deus pode gerar. Foi por isso que Ele te trouxe aqui essa tarde, só para te dizer algumas coisas. Quem está te fazendo perder algumas coisas sou eu. Quem está te fazendo perder alguns amigos sou eu. Quem está te fazendo perder algumas oportunidades sou eu, Senhor. Quem está te fazendo perder aquela moça, aquele rapaz que estava tudo combinado para vocês ficarem juntos é o Senhor. Quem está te fazendo tudo isso é Deus, para gerar em você a identidade de filho. Pois o filho anda debaixo da obediência do pai, porque anda debaixo da obediência é abençoado com bênçãos extraordinárias que superam as suas expectativas. E antes que você me pergunte por que Deus está fazendo tudo isso, eu te respondo. E aqui a gente encerra. O último slide, por favor. O que vai fazer você despertar sua própria identidade é uma experiência com Deus.
Quem era Josué antes de Deus falar com ele? O texto diz, servo de Moisés. Quem era Josué depois que Deus falou com ele? Líder de Israel. Perceba, tem uma diferença entre servo e líder, não tem? Tem um salto gigante, não tem? Quem era Josué antes de Deus se revelar a ele? Alguém que ficava fora da tenda, alguém que ia até a metade do monte. Quem era Josué depois que Deus se revelou a ele? Alguém que vai conduzir Israel, que vai atravessar o Jordão a pé seco, ar seco, que vai fazer com que as muralhas de Jericó sejam derrubadas. É alguém que vai fazer com que Israel conquiste a terra que Deus prometeu. Chama um grupo de louvor para mim, por favor, que eu estou encerrando. Quem era Josué antes de ter uma experiência com Deus? Quem era Josué depois da experiência? Josué, antes da experiência com Deus, ele se confunde muito fácil. Por quê? O texto vai dizer que Deus chamou Moisés para o monte, Moisés passou, o Josué foi com ele, quando chegou na metade, Moisés disse, fica aqui. Passou da metade, só Moisés foi. E aí, pastor? 40 dias lá em cima, quando ele volta, o povo está construindo o bezerro de ouro lá embaixo, está fazendo festa. Moisés vem descendo, ele olha para Josué na metade, diz, o que está acontecendo? Josué diz, o povo está celebrando ao Senhor. Moisés diz, não, você está confundindo barulho de adoração a outros deuses com barulho de adoração a Deus. Por quê? Porque quem não tem intimidade se confunde com o barulho do mundo. Quem não tem intimidade não consegue reconhecer o barulho da glória, dos passos de Deus, da presença de Deus. Até porque se eu nunca tive uma experiência com Ele, não tem como reconhecê-lo. Só que se eu ainda não tenho identidade de filho, eu nunca vou saber diferenciar a voz do meu pai do barulho do mundo. Diogo, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Josué 1:8 diz o seguinte, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Estou te dando a chave. A maioria dos crentes quer ouvir a voz de Deus e pensa que para ouvir a voz de Deus precisa de um profeta aqui no púlpito, ou de alguém que aponte o dedo e diga assim, diz o Senhor, é só abrir a Bíblia, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Para ouvir a voz de Deus é só abrir a Bíblia. Para ter uma experiência com Deus, eu vou precisar mudar alguma coisa. Moisés tem 80 anos de idade, está cuidando de ovelhas, ele vê um anjo que desceu numa sarça, a sarça queimava, não se consumia. Ele diz, eu vou chegar perto. Sabe qual é a resposta de Deus para ele? Tira as sandálias dos pés. Quer chegar perto? Tira a sandália. Quer me conhecer? Tira a sandália. Tirar a sandália é abandonar o passado. Tirar a sandália é abandonar a rebeldia. Tirar a sandália é abandonar o pecado. Tirar a sandália é abandonar o erro. Tirar a sandália é mudar de vida. Para ter uma experiência com Deus, eu preciso tirar as sandálias dos meus pés. Deixa eu te perguntar para a gente encerrar esse primeiro momento. Se você está aqui e veio para EBA, ou para EBA, como você queira chamar, é sinal que você quer conhecer um pouco mais de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso que me ajude agora na música, que eu não canto nada. Eu vou te dar a senha e eu preciso que me ajude. Até onde você está disposto a ir para ter uma experiência real com Deus? Até onde você está disposto a ir para conhecer a Deus de verdade? Porque se você é igual Josué e vai até a metade do caminho, Deus não vai se revelar. Deus só se revela para quem tem coragem de subir um monte. Deus só se revela para quem tem coragem de entrar na tenda. Posso te dizer uma coisa? Eu não sei até onde você está disposto a ir para ter uma experiência real com Deus e para ter a identidade de filho gerada. Mas eu sei até onde eu vou. Eu sei até onde eu quero ir. E se existe uma canção que traduz até onde eu quero ir, eu acho que o Brunão Morada entendeu bem. Porque para ter uma experiência com Deus, espera eu começar e já me ajuda. Para ter uma experiência com Deus, eu não posso ir até a metade do monte. Pegou? Para ter uma experiência com Deus, eu não posso ir até a metade do monte. Para ter uma experiência com Deus, eu vou subir o monte.
que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Bem baixinho. Só tem um problema de chegar perto do monte. Só tem um problema de querer passar da metade do monte para cima. Qual o problema, pastor? Esse aqui, ó. Mais perto do monte, é mais perto da face, e eu me expõe